Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje seguimos no nosso estudo no livro dos Salmos. Vamos conversar especificamente sobre o tema da adoração. Adorar a Deus é um grande privilégio e os salmistas nos convidam a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos todos juntos aqui para começarmos nosso estudo de hoje, juntamente com você também, que já está preparadinho aí para compartilharmos juntos esses momentos especiais de compreender e ouvir a voz de Deus. E a gente faz isso na boa companhia dos nossos amigos que estão aqui. Cândido, amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Vinícius. Está sendo muito bom, viu? Agradeço o convite, estar aqui na Novo Tempo, reencontrar amigos. Está sendo uma grande bênção e eu mando um abraço aí para os nossos irmãos que congregam, que vivem aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma igreja linda, mais de 280 mil membros aqui. Então, meu abraço, meu carinho a eles que também certamente estão nos assistindo. Com certeza. Felipe, que bom ter você mais uma vez, meu amigo. Obrigado, amigo. É um prazer estar aqui, um prazer estar com vocês e novamente poder estudar a Palavra de Deus na 12ª semana agora, né? Vamos falar sobre adoração para toda a vida e não vejo a hora. É isso aí. Josanã, bem-vindo mais uma vez, irmão. Muito obrigado, uma alegria mais uma vez estarmos juntos. Essa semana é bem especial para mim, porque esse é o tema do meu trabalho no dia a dia. O meu trabalho na igreja envolve essa questão de adoração. Então, essa lição é muito significativa para mim essa semana. Então, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por tantas pessoas que estão nos acompanhando ao longo dessas semanas, nessa temporada, que mais uma vez o Teu Santo Espírito, de maneira clara e poderosa, fale conosco através da Tua Palavra e que nos use nesse momento. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Adoração, essa é uma palavra central nas Escrituras e muito mais no livro dos Salmos, porque os Salmos são poesias, canções de adoração, basicamente, né, Felipe? Exatamente, exatamente. Nós vamos falar sobre essa questão, ou vamos estudar um pouco dos Salmos que falam sobre essa noção de adoração em grupo, né? Adoração na congregação. Já no começo do estudo dessa semana, o nosso guia de estudos nos levou a diversos salmos que falam sobre, ou citam bastante essa ideia de congregação, né? Eu, em especial, pensei em um destes salmos, que é o Salmo 111, verso 1, logo no comecinho ali do Salmo 111, verso 1. Aleluia, de todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia, né? Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa dela. Você tem essa ideia aqui, a companhia dos justos na assembleia. Outros textos vão falar da grande congregação, Salmo 22, verso 22, e outros estão, Salmo 40, né? Usam o termo grande congregação e às vezes o termo assembleia. As nossas traduções utilizam palavras diferentes porque de fato há palavras diferentes por detrás das traduções em si, né? Nós temos o termo kahal, que geralmente significa assembleia geral, né? Um ajuntamento da nação inteira. E tem o termo sod, que aparece aqui nesse capítulo 111, verso 1, que na verdade é a ideia de concílio. É bem interessante, são ideias paralelas, mas não totalmente similares, né? Geralmente o concílio é de representantes, né? Você tem essa noção de um concílio, inclusive noções de concílios celestiais que ocorrem no texto bíblico. 1 Reis capítulo 22, no episódio de Micaías, né? Vendo o santuário celestial e Deus reunindo o seu concílio. Temos Isaías 6, quando ele olha para o templo. Jó capítulo 1, a mesma coisa. Daniel capítulo 7, né? Quando o ancião de dia se assenta, aquela é uma cena de juízo e é também uma cena de concílio, um evento conciliar, uma reunião conciliar. É interessante que os salmos parecem pressupor ambas as situações e que em ambas delas a comunicação de Deus se dá através do louvor,
né? Então, ou seja, é o ajuntamento para momentos específicos e a linguagem desse ajuntamento é uma linguagem de louvor. Eu acho muito interessante essa ideia, né, de que parece que a representatividade expressa nesses concílios se dá através do louvor. E eu gostei do título do nosso guia de estudo, quando ele coloca assim, adoração para toda a vida. Eu acho que ele expressa bem o que os salmos vão nos apresentar essa semana. Tanto é a ideia de que a adoração deve ser durante todo o período da vida, como a adoração é em tudo na vida. Então, eu acho que os salmos eles irão nos ensinar bem essa semana que você não pode decidir se vai ou não adorar. Você é adorador. Não, pastor, mas e um ateu? Ele adora, tem que adorar. Ele pode adorar a conta do banco, ele pode adorar o corpo, ele pode adorar a formação acadêmica, mas alguma coisa o ser humano vai adorar. E o que nós vamos estudar essa semana é um convite dos Salmos a adorar o único que deve ser adorado, né? Ellen White tem uma frase bonita que diz que Deus é que deve ser o único objeto e exclusivo de nosso pensamento e adoração. Então, os Salmos vão nos levar por esse caminho. Mas quando fala de adoração como em tudo na vida, é adoração não como um evento. Os Salmos vão nos apresentar isso também. A adoração não é um evento nos Salmos. A adoração é a vida, é o dia a dia, são as coisas grandes e pequenas. Uma outra frase de C.S. Lewis que diz assim, não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivermos adquirido o hábito de adorá-lo nas ocasiões mais simples. Então, os Salmos vão nos ensinar isso. Não espere adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes, quando 3 vezes por ano você for em Jerusalém, como estudamos na semana passada. Você tem que adorar a Deus nas ocasiões mais simples da vida, porque aquilo também é adoração. Eu tento ensinar isso para os meus filhos em casa. A maneira como eles forram a cama é adoração, a maneira como lavam o prato é adoração, a maneira como se veste para ir para a igreja é adoração. Então, acho que os Salmos vão nos colocar isso nesse ambiente de que a adoração é o que nos cerca, é o que respiramos, é o que fazemos, é o que pensamos. Eu lembro de Daniel e seus 3 amigos em Babilônia, né? Você que escreveu um livro sobre isso, né? Repete o nome desse livro, Jesus? Herdeiros do Reino. Herdeiros do Reino. É muito Casa bom, Publicadora viu? Brasileira. Como é que faz? É muito bom. É excelente, eu também li cpb.com.br, né? Posso falar uma, desculpa, Claro, posso falar uma frase dentro disso que o Josanã colocou? O poeta João Alexandre, ele diz assim, louvor é a vida de culto no culto da vida. Fantástico. A vida é um ato de adoração. E eu acho que esse salmo aqui, eu estou pensando agora no 134, que é um dos salmos que a nossa lição vai tratar essa semana, além disso, de retratar a nossa ação, aliás, a nossa vida de adoração, ele também traz um convite, um apelo àqueles que serviam no santuário. O verso 1 diz, bendizer ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. E aí tem outros detalhes aqui que a gente pode trabalhar, mas eu gosto de pensar num convite à adoração, à consciência de adoração para aqueles que servem na casa de Deus. Se eu fosse aplicar isso para hoje, não apenas pastores, mas os líderes, todos que de alguma maneira servem na casa de Deus, na igreja, também há um convite. E por que isso é importante? Eu lembro de um texto que está lá no Evangelho de João, que sempre me impressionou bastante. Em João capítulo 12, verso 26, Jesus diz assim, aquele que me serve também me siga. Eu acho que é possível servir a Deus sem, de fato, estar seguindo a Deus. São coisas diferentes, parecem semelhantes, parecem que uma vai acompanhada da outra, mas eu acho que é um convite à adoração, ao sentimento da presença de Deus, o louvor na vida mesmo daqueles que lidam com coisas sagradas. Me parece que essa é uma realidade latente no Salmo, né? Não só porque ela convida para essa vida de adoração, Salmo 134, mas porque ele parece estar demonstrando ações, né, vinculadas a essa adoração, né? Já no domingo, a gente lendo o Salmo 34, bem curtinho, esse que é o último dos salmos de ascensão, né, por assim dizer, ou de peregrinação, como algumas bíblias falam, e a palavra ali é Hama'alot, né, que envolve subir mesmo, né? A ideia é subir, vem da ideia de subir porque eles estão subindo para Jerusalém.
E nesse salmo, e da onde sai o título, né? Levante as mãos no santuário, você tem uma cena, né? Uma cena de pessoas com mãos levantadas no santuário. Bendigam o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor, nas horas da noite, né? Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você, né? A nossa lição propõe que essa ideia das horas da noite seria provavelmente uma referência aos sacerdotes, né? Que estão ali adorando no templo, ou provavelmente servindo durante as horas ou os turnos da noite. E não há dúvida de que provavelmente esse sentido está no texto, né? Mas é interessante também notar que, como um texto de peregrinação, esse grupo de pessoas que canta essa música estão eles mesmos, ou o grupo mesmo, ascendendo em direção ao templo, né? Parece aquele último grupo, né, que chega no fim da noite na cidade e a primeira coisa que eles querem fazer é: vamos no templo. Quem já foi em Jerusalém sabe que você pode chegar em Jerusalém, mas não ir no templo. Você pode montar as suas cabanas ao redor do templo, ficar ali fora do muro e depois entrar. Não ir ao muro das lamentações. Não ir aos muros, mas ele está dizendo aqui: vamos no templo. Chegamos tarde em Jerusalém, vamos lá. Mas vamos lá, né? E eles chegam à noite no templo, perto dos muros, levantem as mãos em direção ao templo e estão orando, né? Porque finalmente chegaram no templo, chegaram na casa de Deus e estão reconhecendo a presença dele ali dentro. Outra coisa que me chama a atenção no Salmo 134, o verso 1 e o verso 3. Ele apresenta aqui que a adoração é uma via de mão dupla. O verso 1 diz assim: você que vai adorar, bendizer ao Senhor, vós, aí repete novamente, bendizer ao Senhor. E o verso 3 termina dizendo: e o Senhor vai te abençoar. Então, essa via de mão dupla entre esperar a bênção de Deus, mas a minha resposta a essa bênção, ela é apresentada nesse salmo e em outros também. Então, a adoração, biblicamente, é uma via de mão dupla, em que eu espero que Deus me abençoe, mas eu espero também bendizer ao Senhor. E bendizer ao Senhor aqui não é simplesmente falar bem de Deus com palavras, é falar bem de Deus com a minha vida, expressar através das minhas atitudes e obediências a ideia do pacto e compromisso que eu tenho com Deus, de que eu estou vivendo realmente na presença de Deus. E essa é uma questão muito importante na adoração, porque quando eu resumo a adoração ao que se faz na igreja, eu estou destruindo a adoração, não é? Eu um dia estava cuidando de um distrito e estava bem preocupado porque as pessoas não iam para a igreja na quarta noite, a igreja vazia na quarta noite. Eu procurei um pastor experiente para conversar com ele e ele me disse assim: Josana, eu me preocupo com a igreja vazia na quarta noite, mas sabe o que eu mais me preocupo? É a igreja cheia no sábado pela manhã, mas de pessoas vazias de Deus, porque passaram a semana longe dele. E eu disse assim: ele tem razão. Então, a ideia de que não é só o sábado pela manhã, o que eu estou fazendo durante a semana, eu vou estar bendizendo ao Senhor. E aí o Senhor vai me abençoar em resposta a isso. Então, essa via de mão dupla da adoração, entre o que eu faço e o que eu recebo de Deus. Esses dois verbos interessantes, né? Bendizer e abençoar. Bendizer é a tarefa do povo, né? Do povo, no E Salmo. abençoar é a tarefa de Deus, né? A resposta de Deus. Mas todos dois têm que ver com falar, né? Então, bem dizer é reconhecer, expressar a grandeza de Deus, o amor de Deus. Nós falamos isso, expressamos isso, como você disse, que isso tem que ver com coerência, né, realmente do nosso sentimento. Agora, Deus profere palavras abençoadoras para aqueles que o reconhecem como Deus. E aí há uma diferença no efeito dessas duas palavras. Enquanto a dos seres humanos reconhecem aquilo que é óbvio, Deus modifica a nossa vida com as suas palavras. As palavras de Deus, elas têm essa capacidade, né? De bênção. A bênção de Deus é quando a palavra chega, aquilo que não existe passa a existir, né? Haja luz e houve luz. Então, Deus fala ao nosso coração e profere suas bênçãos magníficas e nós vamos incorporando os significados das palavras que Ele profere na nossa vida e vamos nos transformando na sua imagem e sua semelhança. É interessante e é tão importante essa relação que vocês estão estabelecendo, porque em hebraico é o mesmo verbo. Para nós, bendizer e abençoar são coisas com nuances diferentes, né? Ainda que relacionadas, mas com nuances diferentes. Mas em hebraico é exatamente a mesma palavra.
Então, Abençoe a Deus. Que você Deus te barar o Senhor e Ele barar você. Então, e aí você para pensar nessa reciprocidade que você está estabelecendo de uma maneira muito bonita, porque ela de fato está no texto. Né? A relação é exatamente essa. Aquilo que Deus faz com a gente faz com Ele. Obviamente, né, que o poder da palavra de Deus é totalmente diferente da nossa, mas se Deus de fato está conclamando o povo a viver uma vida de santidade, como a gente vai discutir na sequência, e essa santidade tem a ver com o exercício do poder dele em nós, então a resposta é poderosa também. A vida de adoração é poderosa também. Obviamente não tem esse poder de criação que o Senhor faz a partir do nada, mas tem o poder de uma resposta viva, né? Então parece que Deus está dizendo, olha, você é uma bênção ambulante. Você Agora, pode Felipe, andar como uma bênção por aí. Felipe, pegando essa informação que você traz, que é muito rica, que nós temos a mesma palavra no original para bendizer e abençoar, isso também pressupõe que as nossas palavras também causam efeito em Deus. Exatamente. Deus não é um ser gélido, né, inamovível. Nós também movemos Deus de alguma forma quando nós expressamos palavras para Ele, de reconhecimento, de louvor, de gratidão. E não só com a questão, eu retomo aí a questão das atitudes de palavras, né? Palavras que se tornam atitudes, né? Palavras que mudam o meu ser. Eu coleciono frases, acho que já falei várias aqui ao longo da temporada, mas me permitam compartilhar mais uma de Spurgeon, que ele diz assim, se você quer que Cristo habite de maneira permanente em você, dê-lhe todas as chaves do seu coração, não deixe nenhum armário trancado. Mostre a fechadura de cada cômodo e as trancas de cada aposento. Então, eu consigo ver nisso aqui essa questão de a minha expressão de adoração. O que eu vou fazer? Eu vou entregar tudo, eu vou abrir tudo, não vou deixar nada trancado. É minha maneira de dizer, Santo Deus, do jeito que o Senhor me entregou tudo na criação e na redenção, eu vou te entregar tudo através das minhas atitudes de fidelidade, de obediência e compromisso. Amém. Eu acho que o estudo dessa semana complementa o que a gente viu na semana anterior, um foco assim na igreja, no encontro, na adoração, mas eu acho que essa experiência deve se esparramar, né? Deve se espalhar por tudo da nossa vida, a adoração para toda a vida, como foi colocado no começo. Exatamente. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. A gente vai fazer, portanto, um intervalo agora para respirar um pouquinho, para a gente curtir esse intervalo lindo que a Novo Tempo prepara para a gente, preparando a gente para voltar para o próximo bloco, que tem muita coisa aí, por isso não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando sobre salmos muito especiais e preciosos. Esses salmos são da Palavra de Deus e aqui na Novo Tempo a gente tem uma preocupação que você que acompanha a programação da Novo Tempo continue também estudando a Bíblia por você mesmo, na sua casa, aprendendo verdades muito importantes. E a gente acrescenta uma preocupação muito importante que é com os nossos jovens. Você que é jovem acompanha o nosso programa, você que tem filhos jovens, você que tem netinhos jovens, a gente tem uma recomendação, uma dica muito legal para você. É esse lançamento, a revista Eu no Universo, a sua identidade como jovem cristão. É uma revista que a Novo Tempo desenvolveu especialmente para alcançar o público jovem. As ilustrações, o traçado, todo o universo jovem aqui retratado, a palavra de Deus apresentada com uma linguagem bastante acessível à juventude, os grandes temas da Bíblia, as grandes histórias da Bíblia, elaborado de um jeito que a juventude vai gostar muito. E aqui, na semana passada, a gente presenteou o pastor Cândido com essa revista. Hoje nós vamos presentear o pastor Josanã, ele que tem filhos, né, jovens, é uma menina que já entrou no ensino médio, né? Sim. Pastor Josanã, receba com carinho e Muito transmita obrigado. para ela essa revista que certamente vai ajudá-la muito também. Bênção. Então, se você também deseja ter essa revista, você sabe, é muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo aí na sua tela, 12982444449.
é o número que você tem acesso a um cadastro, rapidinho, muito fácil, você preenche, a gente tem aqui os seus dados depois que você preencheu e a gente pode enviar para a sua casa sem custo nenhum, porque esta revista é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Pastor Vinícius, eu sou jovem há mais tempo, acho que não vou querer essa revista aqui, mas eu quero outra. Você sabe que a Novo Tempo tem um catálogo de revistas que você pode escolher nesse mesmo WhatsApp. Por exemplo, tem aqui a revista Eu Creio, que é uma revista que fala sobre a fé e a importância de a gente tomar decisões ao lado de Deus. E eu tenho também esta, que é a revista também mais recente, que fala sobre o criacionismo, a origem de tudo, de onde viemos. Estas e outras revistas você tem no catálogo do Novo Tempo, você pode pedir, a gente envia gratuitamente para você com muita alegria. Bom, a gente vai continuar conversando sobre os Salmos e agora falando de uma expressão, Felipe, que aparece aí nos Salmos, cântico novo, né? Olha que coisa bonita isso, né? A expectativa do salmista de que a gente renove as nossas canções, mas quando a gente faz isso, a gente muda o conteúdo, é isso daí? É interessante a expressão, né? E ela é especialmente interessante porque ela ocorre muitas vezes, né? E não ocorre só em Salmos, ocorre fora de Salmos, ocorre em textos apocalípticos, né? Que falam do tempo do fim. Então, é muito interessante ver esse jeito de um inário, né, que contém canções instigando novas canções, né, que pessoas continuem cantando, né, não só cantando as mesmas, mas aparentemente cantando outras canções. Não há dúvida que esse significado está ali, e o nosso guia de estudo muito bem aprofunda esse significado, nos dando várias menções dessa noção. Nós temos, por exemplo, uma delas que ocorre no capítulo 33, verso 3, do livro de Salmos, que diz o seguinte: cante-lhe um novo cântico, um cântico novo, toquem com arte e com júbilo, né? Então ele não só canta, ele não só fala para cantar um cântico novo, mas ele dá o jeito que tem que cantar, né? O jeito que canta, com arte, com júbilo, com maestria, né? Agora, há um detalhe atrelado a essas expressões que eu julgo ser bem interessante, né? Veja, por exemplo, nesse salmo, o verso 3 diz para cantar um cântico novo. E o verso 4 diz por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então ele diz, por quê? Porque Deus é bom, porque Deus é grandioso. E aí você fica pensando se esse cântico novo é um cântico que ele diz para você inventar na hora ou se é o mesmo cântico, né? Porque parece que ele mesmo está salmodiando aqui, né? E quando ele começa a salmodiar, verso 6, ele começa a cantar de uma história antiga. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta um montão às águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Ou seja, é um cântico novo, mas contém uma história antiga. Né? Isso aqui é importante para a gente entender essa noção, porque vários outros textos, incluindo no Apocalipse, vão falar de novas canções ou canções novas. Mas a canção nova, por exemplo, do Apocalipse, inclui a história do salvo, que está conectada com a vida do Cordeiro, que é uma história antiga, é aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Então parece que o clamor, ou o chamado para um cântico novo, é na verdade o chamado para você unir a sua história a uma história antiga, a uma história que já há um bom tempo existe nesse mundo, para fazer com que a sua história faça parte agora desse hino de louvor que o povo de Deus com as suas vidas tem cantado ao longo dos tempos. Isso me faz lembrar, não está falando de louvor, mas me faz lembrar também do dito de Jesus aos discípulos, né? Novo mandamento vos dou. E aí o novo mandamento é uma coisa bem antiga, né? Exatamente. Que vos ameis uns aos outros. É isso aí. Isso não é uma coisa que Jesus inventou ali, mas ele coloca uma camada adicional. É novo em você. Que eu acho que é muito significativo. Ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso pode ser dito como novo naquele momento, porque eles agora tinham a manifestação de como Cristo ama, o que não poderia ser dito anteriormente, porque ele encarnou e mostrou como é isso. Quer dizer, tem a ver com o que você está falando. Acrescenta uma nova experiência, sem modificar a anterior. Você resgata a anterior e acrescenta aquilo que você está vivenciando agora. E eu acho que tem que ver também com o uso da nossa criatividade para louvar a Deus. Sim. Sabe? Deus gosta da renovação, né?
aquilo que se torna muito monótono, aquilo que fica muito igual, mostra que a gente não tem mais interesse. Então, use outras maneiras de dizer a mesma coisa, colocando todo o seu ser para louvar a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. Né? Na Bíblia, música significa uma descrição, uma manifestação da vida, uma expressão da vida, melhor dizendo. Por um exemplo, quando a gente vai para o Apocalipse e um grupo especial é apresentado como cantando uma canção que ninguém mais conhece, ou ninguém mais pode cantar. Isso também significa que estes, deste grupo, viveram o que ninguém mais viveu. Na Bíblia, essa noção está sempre associada à música como uma descrição da vida. Eu concordo, entendo perfeitamente o que o Felipe colocou, de que essa nova canção, ela resgata, ela amplia, ela dá uma luz especial para uma antiga história. Claro, a gente olha para a história como um plano, um grande conflito que está se desenrolando, um plano da salvação em que a gente se encontra. Agora, eu acredito que cada um de nós tem uma história única com Deus e, por isso, Deus quer ouvir a nossa canção. Isso. A canção nova é você encontrar beleza, novidade, encontrar graça, brilho na mesma experiência. Eu sou casado há 4 anos com minha esposa, mas cada dia eu posso dizer algo novo. É a mesma história de amor, é o mesmo relacionamento, mas andando com ela, eu vou descobrindo coisas novas. Mas ela sempre foi aquela pessoa, mas eu, na minha relação com ela, vou descobrindo coisas novas e me agrado em expressar isso a ela. É como se Deus dissesse, conheça mais de mim, e quanto mais você conhecer de mim, você vai ser capaz de me dizer coisas novas. Agora. Isso que eu ia falar, você aproveitou aí para fazer a teologia amorosa, né? Declaração. Olha aí, vocês Tá faltando, cara. Uma outra coisa interessante nessa expressão, cântico novo, é que no Antigo Testamento ela aparece 7 vezes. 6 vezes nos Salmos e 1 em Isaías. E sem nenhuma exceção, nas 7 vezes o contexto é de guerra. Nos 6 Salmos e em Isaías, o contexto é um contexto de guerra. Então, eles faziam salmos nesse contexto de guerra mesmo. E eles estavam dizendo assim, Senhor, eu quero romper com o que está acontecendo aqui, né, as circunstâncias difíceis, o inimigo que está à minha frente, porque eu quero cantar do que eu creio que vai acontecer. Então, como foi bem colocado, não é simplesmente a questão se é um hino novo, mas é uma circunstância que me leva a viver uma experiência nova com Deus. Senhor, é outra batalha que eu tenho. E isso me ajuda no dia a dia. Eu acho que essa questão, a gente tem feito isso nessa temporada, bem de trazer para a aplicação para a minha vida. Senhor, olha, a batalha de ontem foi perfeita, o Senhor esteve comigo, mas eu estou acordando agora e eu preciso que o Senhor vá comigo. E eu quero te louvar e te buscar com um cântico novo, com um desejo novo de desfrutar da tua presença. Né? Diz que um homem um dia acordou e disse, Senhor, até esse momento foi tudo bem, até agora eu não cometi erros, até agora eu estou andando, mas agora eu vou acordar, vou sair da cama e agora a guerra começa. É isso que eu tenho que dizer, Santo Deus, eu preciso de um cântico novo, porque a circunstância, a guerra que me aguarda é uma guerra nova. E 2 vezes esse termo aparece agora no Novo Testamento. E no Salmo e no Apocalipse 14, também num contexto de guerra. Né? Vem ali do capítulo 12, a grande guerra ali entre o bem e o mal. Capítulo 13, que parece que quem vai ganhar é o mal, né? A união ali dos poderes do mal. E aí ele começa no capítulo 14, já no verso 3, dizendo, e estes entoaram um novo cântico. Aqueles que saíram dessa batalha, aqueles que saíram dessa guerra, eles têm uma história para contar. E eles podem louvar a Deus com essa expressão nova de adoração. Muito bem colocado isso, porque os cânticos novos aí, eles são expressões de louvor após vitórias, né? Exato. Ou que projetam vitórias que Deus ou que já projetam vitórias. Por exemplo, a gente tem o cântico de Moisés e Miriam após o Mar Vermelho se abrir, né, e Deus vencer os egípcios, né? E esses cânticos sempre reconhecem as vitórias de Deus. Exato. Né? Quando Deus se levanta para defender o seu povo e o seu povo confia no guerreiro que vence em lugar dele. Ele une o capítulo da sua vida aos muitos capítulos das suas vitórias ao longo da história. Então você está cantando o seu capítulo, mas ele faz parte de uma série de capítulos em que ele venceu na história. A gente, com o guia, foi levado também a entender o que isso significa na prática, né?
Então, você canta o cântico novo, tá, mas quem que pode cantar esse cântico, né? Quem que pode subir ao templo e cantar a canção? Senhor, eu quero cantar para o Senhor aqui um cântico, né? E nós nos demoramos em alguns salmos aqui, né? Um deles foi o Salmo 15, certo? Que descreve um pouco sobre isso, né? Então, verso 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. A lição comentou sobre essa ideia da integridade, né? Falou sobre o termo tamim, que significa basicamente perfeito, né? E isso aqui é um problema para a gente, né? Se você tomar ao pé da letra, no sentido que nós geralmente atribuímos a ideia de perfeição aqui. Porque é impossível, então. É impossível. Quem que pode fazer isso? Ninguém, né? Aquele que é perfeito. Agora, se perfeição aqui está sendo definida através da ideia de exclusividade e através da ideia de perseverança no Senhor, então talvez seja possível, né? Porque os versos seguintes vão definir exatamente isso. Aquele que vive com integridade pratica a justiça, então você vê que é ativo, né? E de coração fala a verdade. Não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será mais abalado, né? Parece que o louvor ao Senhor não é algo que se faz só com os lábios, né? Parece que aquele que ascende ao monte para fazer com os lábios o que ele gostaria de fazer, deveria tê-lo feito com a vida antes. Deveria tê-lo feito no caminho da ascensão para chegar lá. E interessante que nenhum desses aspectos aqui que é colocado como aquele que é digno de estar na presença de Deus, nenhum deles são aspectos religiosos. Todos eles são aspectos práticos da vida. Exatamente. Então, você pode dividir em 4: pessoal, relacionamentos, o coração e as finanças. Então, Deus está dizendo assim, eu quero ver a tua vida comigo na prática. Eu não quero ver só no sábado pela manhã ali na igreja, eu quero ver na prática como é que você vive. Então, quando ele coloca aí no pessoal, ele diz assim que seja irrepreensível, e foi bem colocado aqui pelo Felipe, que a palavra em si não está falando sem pecado, está falando de integridade, honestidade, sinceridade. Essa palavra sincera é uma palavra criada pelos romanos, quando eles faziam um jarro com um tipo de cera que às vezes ficava tão transparente que dava para ver o que estava dentro. A pessoa chegava na feira, via aquele jarro e dizia assim, olha, parece que está sem cera, não tem cera nenhuma, eu consigo ver o que está dentro. E aí essa palavra foi se transformando na palavra sincera, alguém que mostra de verdade quem é de maneira íntegra. Quando ele apresenta a questão dos pensamentos, ele diz assim que não levanta calúnia contra o seu próximo. Essa palavra calúnia, eu pesquisei também, professor, mas é a mesma palavra usada para espionagem. O que é espionagem? Espionagem é você fazer alguma coisa pelas costas de outra pessoa. Deus está dizendo, não faça isso, você vai viver comigo no meu tabernáculo. Quando ele fala de coração, ele fala de rejeitar as pessoas que abandonam a Deus, aí no verso 4. E ele termina no verso 5, dando orientações de como cuidar das finanças em prol do outro. Isso é bem estabelecido na lei de Moisés, né? Nós falamos até em outra lição. Então Deus está dizendo assim, eu quero que na prática funcione. Amigo, eu quero que na prática funcione sua vida religiosa. Você quer morar comigo? Você quer habitar comigo? Na prática você tem que viver como alguém que vai morar comigo. Então não é um dia, e essa é uma questão importante, não é um dia eu vou para o céu. É um dia, o dia de hoje eu quero viver como alguém que está indo para o céu. Eu acho que aqui o verso 2 do Salmo 15, né, apresenta 3 aspectos, sendo que o primeiro é o central e os outros 2 são a explicação deles. Olha, quem vai adorar é o que vive com integridade. Eu creio que aqui seja a palavra também, né? que é traduzido também como perfeito, né? E pratica a justiça e de coração fala a verdade. Eu penso que o tamim aqui, a integridade, a perfeição, é explicado Sim, com por certeza. praticar e falar a verdade. O que é ser íntegro? O que é ser perfeito? É praticar e falar. A vida da gente é composta exatamente por isso. Ellen White gosta de usar essa expressão, por preceito e exemplo. Ou seja, você pratica
E você fala e pratica. É coerência, exatamente. O que é o perfeito na Bíblia? O tamim, o tam, né? Essa palavra que vem de lá. É o indivíduo que não tem duas caras, né? Ou duas faces. Ele não é uma coisa na frente dos outros e quando ninguém está vendo, ele é outra coisa. Ele é íntegro, ele é de uma natureza só. Ele pode ser percebido de qualquer lado. Qualquer lado que você olha essa pessoa, é aquela pessoa que está sendo expressa, que está sendo revelada. É esse tipo de gente que está apto para adorar a Deus e é desse tipo de gente que Deus recebe a adoração. Muita gente vai à igreja, né, mas nem todo mundo está enquadrado nesse perfil aqui. O desafio que Deus nos faz a partir do Salmo é: venha adorar de verdade, venha com integridade, venha por preceito e exemplo, venha falando e praticando, não só falando e não praticando. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta para o último bloco do programa Lições da Bíblia e vamos continuar falando sobre o livro dos Salmos. O nosso programa é baseado no Guia de Estudos da Bíblia e a gente sempre recomenda que você tenha também esse material na sua casa. Se você deseja adquirir já o do próximo trimestre, da próxima temporada, que está falando de um tema extraordinário, eu já dei uma olhada, você vai gostar muito, sobre o grande conflito, essa batalha cósmica entre Cristo e Satanás, entre aqueles que estão do lado de Cristo e aqueles que se colocam contra Cristo. É só você acessar cpb.com.br, já fazer a sua assinatura, ou então comprar o seu volume avulso, receber na sua casa e já está prontinho para a próxima temporada para a gente estudar juntos esse tema tão especial. Bom, vamos continuar aqui, Cândido, ainda retomando o Salmo 15, porque tem coisas muito bonitas ainda. Com certeza. A gente conversava aqui, né? Acho que o tema dessa semana, em complemento ao que a gente estudou semana passada, da questão da igreja, agora isso transbordando para a vida. E a gente se pergunta, né? Quem está à altura disso, dessa integridade, dessa coerência, dessa santidade? Parece que a gente está distante disso, né? Isso me fez lembrar o povo de Israel na sua travessia pelo deserto, quando Deus pediu que eles montassem um tabernáculo e esse santuário era armado e desarmado, e o povo se movia de acordo com o movimento da nuvem, né? Deus se movia através da nuvem e o povo também reiniciava a sua jornada. Agora, quando isso acontecia, o tabernáculo era o primeiro a ser desmontado e a arca da aliança ia à frente. Os sacerdotes levavam dentro da arca o maná, simbolizando a providência de Deus, o cajado de Arão, Deus guia seu povo, mas a lei de Deus, a vontade perfeita de Deus para o seu povo. Interessante é que os sacerdotes iam com a arca e o povo aguardava. Só quando uma distância de mais ou menos 1 quilômetro se estabelecia entre a arca e o povo, é que o povo começava a sua caminhada. E essa distância tinha que ser mantida durante todo o trajeto. Isso para mim é um símbolo. Nós caminhamos na direção que a lei aponta. Nenhum de nós nunca vai alcançar a perfeição da lei, mas enquanto a gente seguir na direção que ela aponta, nós estamos seguros. O problema não é não alcançar a perfeição do ideal de Deus, o problema é a gente escolher outras referências. Eu acho que o Salmo faz esse convite, continue, esse é o ideal, e com certeza nossa constante tentativa nessa direção também é um gesto de louvor a Deus. É interessante que no contexto do santuário você tem a lei de Deus que chama a obediência, não é? Mas no santuário também você tem o sacrifício que corrige a sua desobediência. Sim. Veja como que Deus é gracioso, né? Por isso que a lei e a justiça e a paz se beijam no santuário, né? Se encontram ali. Então veja, nós encontramos um Deus que ele exige de nós a obediência, mas ele compreende que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, e ele provê o meio para que nós possamos reajustar a nossa vida de acordo com o ideal e seguir no caminho. Às vezes a gente tropeça no caminho, a estrada tem pedras, é complexo o jornadear no deserto da vida cristã, mas a gente está, como você disse, a gente está olhando para a lei de Deus lá, está na direção certa. E se a gente se desviar em algum momento, há o sacrifício, que corrige as nossas imperfeições e nos coloca no ideal divino. Amém. Um outro salmo que o nosso guia de estudos apresenta aqui e nos faz pensar sobre esse cântico novo é o Salmo 96. O Salmo 96, ele apresenta 3 tempos.
Quando você lê o Salmo, você se depara com 3 tempos. Ele apresenta o passado, as obras de criação de Deus no passado. Aí, no meio do Salmo, ele vai falar do que Deus está fazendo agora com o povo. E aí ele termina falando dos juízos de Deus diante dos inimigos e da guerra. E no nosso guia de estudo tem uma citação que eu achei fantástica. A adoração brota do reconhecimento de quem é o Senhor, Criador no passado, recordar os atos de Deus, mas também celebrar no presente o seu sustento e misericórdia e antecipar os seus atos futuros de juízo e do novo céu e da nova terra. Então, essa ideia me atraiu muito no Salmo 96. E quando você lê aí os versos 1 em diante, diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos e suas maravilhas. Aí tem 6 imperativos: cantai, 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 bendizei, proclamai e declare. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, primeiro me adora, depois viva, bendiga o meu nome e depois proclame o que eu fiz. Então a adoração é apresentada sob diversos aspectos. A adoração não é apenas uma coisa interior, só cantar e cantar e cantar. A adoração é também proclamar e anunciar. A adoração é viver ou bendizer a Deus, como vimos no bloco anterior. Então, o Salmo 96, ele apresenta esse amplo escopo aí da adoração. Muito bem. Felipe, a gente tinha um ponto no Salmo 24 também, que você queria mencionar? Sim, tinha, e eu acho que é vinculado. Está conectado foi muito aqui. Bom, foi muito bom a gente ir ao Salmo 96, porque esse anúncio, né, e que também é conectado com o que a gente estava conversando antes, ele é conectado com a vida, né? Ele é conectado com características da vida, que é basicamente esse o movimento teológico que a lição fez e faz, né? E junto com ela, ele fez com outros textos, né? Esse anúncio da vida também aparece, por exemplo, no Salmo 101 e aparece no Salmo 24, né? Em ambos os salmos, a gente tem uma série de características do que significa essa proclamação, né? Quem é esse que canta e proclama, né? O texto fala, por exemplo, no Salmo 24, dos limpos de mãos, né? Que, na verdade, o termo em hebraico ali, o neki, vai ser o inocente mesmo. Ele toma cuidado com a sua mente, a proclamação da sua vida leva em consideração a sua consciência, né? O puro de coração, diz o texto, né? Que na verdade o termo bar significa sincero, sinceridade. Dizer o que é e ser o que diz, né? Aquele que não ama a falsidade, né? O termo falsidade em geral significa vazio, não ama aquilo que é vazio, que é tórrido, que passa rápido, né? Em outras palavras, aquele que mantém a consciência limpa, né? Lembrando dos nossos queridos desbravadores, né? Essa ideia de manter a consciência limpa como algo que proclama a glória de Deus, para mim é fenomenal no texto. Ô Felipe, assim, quando eu olho, por exemplo, aqui o Salmo 24, o Salmo 15, as noções de santidade que aparecem aqui, elas são sempre relacionais, sempre em relação ao outro. Exatamente. Eu acho que a gente foi contaminado com uma ideia, na atualidade, na cristandade, que já vem de bastante tempo, de uma santidade monástica, individualista, que se refere apenas a mim mesmo e a minha autopurificação, sabe? As minhas autopunições que vão me santificando e purificando, mas sem relacionamento com as outras pessoas. Eu vejo aqui o salmista preocupado na pureza, na santidade, na não falsidade, para não prejudicar a outra pessoa, não é? Veja, esse aspecto relacional é muito importante, porque a gente entende o que Deus quer dizer com santidade aqui. Sim, sim, e veja que essa noção moderna em si é antagônica à própria ideia de ter um inário, que é cantar música em comunidade, entendeu? Com os outros, junto com os outros, né? O Salmo 101, por exemplo, vai falar exatamente disso quando ele fala do coração sincero, ó, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu reclamar, responde-me depressa, né? Ele está falando dessa resposta do Senhor, né? Perdão, li o 2, li o 102, 101. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição, isso aqui. Quando virás-me ao encontro, em minha casa andarei com sinceridade de coração,
Não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se pegará a mim. Veja, o verso 3 fala sobre não colocar coisa injusta diante dos olhos. O termo injusto aqui é o termo Belial, que a gente aparece várias vezes no Antigo Testamento, e depois no Novo Testamento aparece como uma personificação do mal, como o demônio mesmo. Isso vai ficar mais forte no período intertestamental e vai ser fortemente refletido no Novo Testamento. Mas há teólogos que já pressupõem, ou propõem, na verdade, que no Antigo Testamento você tem o início dessa ideia já, que esse termo poderia ser, inclusive, estar baseado em divindades cananitas. Ou seja, qual que é a ideia aqui? É de se afastar de tudo que é mal. É assim que eu proclamo. E veja, é óbvio que isso não tem a ver com ascetismo, né? Sim. Viver no monastério, mas você faz isso em comunidade. Não, eu me lembro de Miqueias 6,8, né, quando fala o que Deus espera de você. Qual é a grande expectativa de Deus? Andar com Que pratiques a justiça, e aí praticar a justiça tem que ver com a justiça em relação ao outro. Você não vai oprimir o outro, você não vai tirar do outro aquilo que não é seu. Que ames a misericórdia. Exatamente. Não é simplesmente praticar a misericórdia, mas ter prazer em fazer o bem para as outras pessoas. Isso se resume na terceira expectativa divina, que explica todas as outras. Andar e que andes humildemente com o teu Deus. Então, eu acho que é assim que se adora a Deus. E a gente vê isso aqui, não essa questão ascética, monástica, em que eu me excluo completamente da sociedade, das pessoas, para que eu não peque sozinho e vou me auto-purificar. Não, eu me santifico de verdade, na companhia das outras pessoas, espelhando o caráter de Cristo no relacionamento com as outras pessoas. E eu retornaria, assim, para o que o Josanã estava mencionando, os verbos aqui do Salmo 96, não é? Onde ele fala de cantar, mas reforço aqui o proclamar e anunciar. Esse é conhecido como um salmo missionário. É um convite à adoração para as outras nações. E eu acho que, mais do que as palavras, conectando com o que você estava mencionando agora, é uma proclamação da vida, né? A gente anuncia, a gente proclama. Agora a gente acabou de passar do Dia Mundial do Jovem Adventista e o tema geral aí do mundo e também aqui da divisão sul-americana, anuncie nas cidades. Mas sabe o que os jovens fizeram? Eles fizeram bem. Eles foram abençoar pessoas, foram demonstrar amor, foram demonstrar com a vida que existe um Deus, que Ele merece nossa adoração. Então, eu acredito que esse anúncio, essa proclamação que a gente tem que fazer, deve ser uma expressão da nossa vida também. Há um ponto também que a lição coloca aí, que é o Salmo 50. Esse salmo é excepcional, não é? E ele diz assim no verso 8, eu não te repreendo, imagine Deus dizendo isso para o povo, eu não te repreendo pelos teus sacrifícios, né, pelos teus holocaustos. Verso 9, de tua casa eu não aceitei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois os animais dos bosques, todos são meus. Eu conheço as aves, eu conheço tudo que está no campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria. Se você entender o contexto em que eles viviam, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Naquela cultura, há um autor, você me ajuda a dizer o nome dele, Jacob Milgram. Eu li um comentário dele e ele mostra que os sacrifícios que o povo de Deus fazia era muito parecido com os sacrifícios pagãos. Os sacerdotes se vestiam de maneira parecida, se comportavam, tinham atitudes parecidas, mas tinha uma diferença. A diferença era a seguinte, de mentalidade. O paganismo dizia assim, o Deus está irado, então vou pegar do meu rebanho e vou dar para Deus, os deuses se agradarem de mim. E o povo começou a fazer a mesma coisa, e Deus disse assim, você não entendeu nada, você não tem rebanho, eu tenho rebanho. Não apenas o seu, até os que estão no bosque. Eu não tenho fome. O que eu quero é relacionamento. Porque as ofertas eram esse relacionamento. Algumas ofertas as pessoas comiam ela. A família dividia a comida. Tinha oferta que tinha sal, tinha oferta que tinha óleo, tinha azeite. Então, a oferta, ela envolvia uma refeição entre o homem e Deus para que ele reconhecesse que a Deus pertencia tudo. Então, esse é um ponto importante, eu acho, na questão da noção da adoração, a quem pertence tudo.
Então, quando eu entrego dízimos e ofertas, por exemplo, eu não estou entregando do que é meu para manter a causa de Deus, eu estou entregando do que é de Deus para reconhecer que é dele, Amém. já é dele, da mão dele eu estou entregando. Amém. Coisa linda. É interessante que essa noção levítica, né, às avessas, né, no Antigo Oriente Médio, em comparação à Bíblia, ela permeia todos os salmos mesmo. E é muito bom o pastor ter trazido isso, porque algumas outras noções inversas nessas nações também estão sendo contrapostas nos salmos, né? Era muito comum, por exemplo, em nações como os hititas, que tinham, inclusive, processos de purificação de santuários, né? Análogos ou até parecidos um pouco com aquilo que nós vemos em Levítico 16, por exemplo. Mas é interessante que no processo, nos rituais que nós temos através dos textos deles, a ideia era o contrário da levítica. Em Levítico você leva o sacrifício porque reconhece que não é capaz, reconhece que eu estou errado, Senhor. Isso aqui está me substituindo porque não tem como. Em algumas dessas culturas, a ideia era avessa. Ele vinha com o sacrifício dizendo para Deus, eu não fiz nada. Eu estou puro, eu não tenho problema nenhum, eu ando retamente. E é o seguinte, tá? Esse sacrifício para você se acalmar aí, porque eu não fiz nada de errado, né? E aparentemente é esse tipo de coisa que o texto no Salmo 50 está combatendo, né? Você vê no verso 8, no verso 16, por exemplo, mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, o que adianta você ficar repetindo as palavras aí e no íntimo você odeia? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar com o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu repreenderei você e porei tudo à vista. Você achava que eu era igual a você. Deus não é igual a gente. E é essa verdade que faz toda a diferença. É essa verdade que faz toda a diferença. Verso 22 termina então. Considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Considerem isso. Eu sou diferente, por isso eu posso salvar. Eu sou diferente, por isso eu posso te trazer para perto. Por isso que Caim é o pagão primordial, né? É aquele que vai oferecer sacrifício sem reconhecer pecado. Deus está nos chamando para ser adoradores verdadeiros, que reconhecemos quem nós somos, nossa dependência total dEle e entreguemos nossa vida como sacrifício completo ao Senhor. Esse convite está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.